Olá, pessoal! Voltamos aqui para mais uma videoaula e agora nós iremos executar aquela planilha que existe na página 46 da apostila. Então, como sempre, nosso ritual de sempre, skylightformatica.com.br, downloads, aí existe aqui a folha de pagamento 2 da página 46. Eu vou mandar baixar ela, vou abrir ela novamente, mandar habilitar a edição. E existe aqui algumas configuraçõezinhas que eu devo fazer nesta planilha antes de começar a fazer os cálculos nela. Primeiramente, eu vou remover essas planilhas aqui, ó, excluir, botão direito, excluir, botão direito, excluir, porque eu não preciso delas. Se eu quiser renomear isso aqui simplesmente para folha de pagamento, botão direito renomear ou clique duplo, ele vai me abrir a caixa de edição e eu dou um Enter aqui para renomear. Mudar a cor da guia, vamos botar um vermelhinho aqui, ó, certo? Aí aqui, vamos fazer aquelas formatações de sempre. Eu vou selecionar aqui ó, do I ao A, que é a minha área de título, e vou mandar mesclar, centralizar, colocar um tamanho 28 aqui, vou exagerar um pouco, 26. Exagerar um pouco hoje. Negrito ela, vou italicar. Aqui, eu vou mandar selecionar, vou negritar e vou centralizar. Beleza. Esses números aqui, eles estão aqui, ó, personalizados como texto. Se eu deixar eles como geral, não vai influenciar muito não, porque é simplesmente um código. Mas se eu quiser digitar um 0 à esquerda antes de algum número, por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo, 0, 1, 0 à esquerda não tem valor. Mas eu preciso de colocar aqui 0, 0, 0, 1. Preciso de 3 zeros. 0 à esquerda não tem valor. O que eu faço? Eu vou selecionar as células, vou vir aqui ó, no geral delas aqui, ó, no formato de número, e vou pedir elas aqui como texto. Você transforma isso aqui em texto. Aí ele vai digitar lá o 001 e vai manter o número, 002 e vai manter o número. Só que ele coloca esse indicadorzinho aqui para a gente. O que é esse indicadorzinho? Esse indicadorzinho aqui significa que o número, que essa célula aqui, ó, existe um número. Mas se você fizer algum cálculo com ele, não vai obter resultado porque ele foi transformado em texto. Tá certo? Eu quero voltar ele para geral. Se eu voltar ele para geral aqui, ele vai me voltar. Se eu voltar ele para número, ele vai me voltar ele para número. Só que agora ele já vai permanecer aqui ó, com os zeros à esquerda. Tá certo? Foi isso que eu fiz aqui nessa planilha para poder manter o zero à esquerda. Eu selecionei todas as células antes, deixei ela aqui como texto, que aí ele vai me manter o zero à esquerda. Tá bom? Aí aqui eu vou mandar centralizar. Esses valores eles estão em estilo de moeda. A automação aqui, ela está tomando dois tipos aqui. Esses dois títulos aqui, ó. Essas 3 células é o título da automação. Vou negritar. Este total vou negritar. Eu posso negritar aqui? Posso. Só que esse total está tomando aqui, ó. Vou negritar, vou mesclar e centralizar. Desse total aqui, ó, ele está tomando até o tipo. Eita! Daqui para frente eu vou negritar, que é onde eu vou calcular os totais mais tarde. Negrito. Esses médios aqui, ó, eles estão também mesclados do A ao C. Então, eu vou mesclar. Mesclo e vou mesclar. Aí, como eu não tenho ele centralizado, só o número de funcionário que está centralizado. Vou lá e vou colocar à esquerda. E aqui, depois eu coloco o formato de moeda. Minha automação aqui ó, nos tipos, ela é 1 e 2. Para eu fazer a comparação do tipo do funcionário mais tarde. Eu posso diminuir isso aqui um pouquinho, para ficar lá igual lá na apostila.
para eu comparar o tipo do funcionário aqui. Ó, se o funcionário é do tipo 1 e do tipo 2. Os descontos eu tenho 4% para o tipo 1 e 6% para o tipo 2. Os acréscimos, 2,5%. Opa! 2,5% para o tipo 1 e para o tipo 2 é 3,5%. Vai ter muito congelamento de célula aqui, hein? Aqui a gratificação eu vou dar 30% para o tipo 1 e 15% para quem é do tipo 2. Legal. Eu vou mandar centralizar todo mundo aqui. Já posso fazer aquela formatação de todas as bordas. Eu já trabalhar com as células aqui preenchidas. Aqui também eu vou precisar fazer um cálculo. Aqui também eu já posso colocar as bordas, né? Lembrem-se, sempre com acabar energia. Se acabasse energia, eu perderia tudo. Então, eu vou vir aqui, arquivo, salvar como. Agora vai ser folha de pagamento 2 da página 46. Salvo meu arquivo, para eu não perder nada. Observe se o nome ficou aqui em cima. Então, beleza. Agora ele fala para a gente o seguinte, a fórmula do desconto. Na fórmula do desconto eu vou verificar se o funcionário for do tipo 2. Então, vamos observar o seguinte, onde é que está o tipo do meu funcionário? E eu preciso de verificar se ele é do tipo 2. Já já a gente termina a fórmula. Vamos só fazer essa comparação. Se o tipo do funcionário for igual a 2, então eu vou ter que utilizar aquela fórmula SE. Se. Aonde é que está o tipo do meu funcionário? Ele pede o teste lógico aqui. Ó. O meu teste lógico é a minha comparação. Se o tipo do meu funcionário, que é o C3, for igual a 2, aonde é que eu tenho um 2 da automação? E esse 2 vai ser para todo mundo? Esta comparação é para todo mundo. Se o tipo dele for 2, aonde é que eu tenho 2 da minha automação? Lá no I16. Se ela for do tipo 2, é congelada? É, porque eu vou comparar se é do tipo 2 para todo mundo. Por isso que eu congelo essa célula aqui, ó, para ele me comparar aqui para todo mundo. Se I2, 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 I16, né? Desculpa. Se I16, 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 porque ele está comparando se esse tipo é igual ao 2. Porque o que tem dentro do endereço I16? 2. Então, ele vai comparar se esse 2 é igual a 2, é teste verdadeiro. Esse 2 é igual a 2, é teste verdadeiro. Esse 1 é igual a 2, não, o teste é falso. Então, se o funcionário for igual ao tipo 2, então, o desconto no salário bruto dele, eu vou pegar o meu salário bruto, vai ser de 6%. Vezes, aonde é que está os meus 6% do desconto? Ele está lá no I17. É congelado? É congelado. Por quê? Porque é 6% para todos do tipo 2. Legal. E se não for do tipo 2? E se for igual a 1? Você vai pegar o salário bruto dele e vai me retirar apenas 4%. Onde é que está os 4%? H17. É congelado? É congelado, porque é 4% para todo mundo. Opa, congelado é aqui. Fecha o parênteses. Se o 1 do tipo do Geraldo for igual ao 2 que existe lá, então pega o salário do Geraldo e tira para mim 6%. Se não for, pega o salário do Geraldo e retira para mim os 4%. E vou dar um Enter. Automaticamente, ele vai me achar R$10. Por que ele vai me achar os R$10? Porque este tipo aqui, ele não é igual a 2. Se ele não é igual a 2, ele vai pegar 4% de R$250. Se esse 1 fosse igual a 2, ele iria tirar os 6% dos R$250.
e assim sucessivamente para os demais. Automaticamente, esse C4 é igual a 2. Deixa eu dar um F2 aqui. C4 é igual a 2? É. Então, se é igual a 2, você vai retirar 6% do salário dele. Então, no nosso caso aqui, deste Rafael aqui, ó, ele retirou 6% de R$600. Tá certo? Vamos para o acréscimo. Lá na fórmula do acréscimo vai ser igual a se... Qual que é o teste lógico lá? Se o funcionário for do tipo 1, então agora eu vou pegar o meu tipo e vou comparar se ele é igual a 1. Aonde é que é o meu 1 da automação? H16. Esse H16 é fixo? É, porque eu vou comparar se todo mundo é igual a 1. Se ele é fixo para todo mundo, eu congelo. Se for igual a 1, então dá um acréscimo para ele de 3,5%. Pega o salário dele e multiplica por 3,5%. Se ele for do tipo 1, acrescenta 3,5% no salário dele. É congelado? É. Por quê? Porque é 3,5% para todo mundo. Se não, se esse 1 não for igual a 1, você pega o salário dele e acrescenta nele para mim 2,5%. É 2,5% para todo mundo? É 2,5% para todo mundo. Então, eu vou congelar ele. Se o tipo do Geraldo for igual a 1, Geraldo é igual a 1? É. Então, dá 3,5% de acréscimo para ele. O Rafael é igual a 1? Não. Então, dá 2,5% para ele. E assim sucessivamente. Automaticamente, como as células estão congeladas, eu vou arrastar lá e a fórmula vai ser calculada. O que é o salário líquido do cara? O salário líquido do cara vai ser simplesmente, vou abrir um parênteses, o que ele ganha, menos o que descontou, mais o que acrescentou. 250 menos 10, 240, mais 8,75 que ele ganhou de acréscimo. 248,75. Vamos ver se deu certo? 248,75. O que ele ganha menos o que desconta, mais o que acrescentou. Esse é o salário líquido dele. Legal. Vamos para a gratificação. Lá na fórmula da gratificação, ele fala o seguinte para a gente. Olha, se o salário líquido do cara for menor ou igual a R$100, então a gratificação será de 30%. Se não, a gratificação será 15%. Legal, mas eu não tenho R$100 da minha gratificação lá na minha automação. E eu vou comparar se é menor do que R$100 para todo mundo? Vou. O que eu faço? Eu coloco um 100 aqui. Deixa aqui os R$100 da comparação do salário. Ele ficou aqui aonde? No F... Vamos colocar ele aqui no F15 para ficar legal. F15. Ficou legal. Depois eu pinto ele de branco, porque ninguém vai ver ele na impressão. Eu sei que ele vai existir. Então, eu posso colocar um comentário aqui. Olha, comparação da gratificação. Não vai ser impressa. Mas toda vez que eu passar o ponteiro do mouse aqui, ó, vai existir um valor aqui dentro me informando. Ó, comparação da gratificação. Não mexe nessa célula não, porque ela está sendo utilizada para as fórmulas. Quer ver como é simples? Eu vou vir aqui, simplesmente vou colorir ela de branco. Ó. Eu não vejo nada na impressão, mas esse informativo aqui ó, de comentário, ele me diz o seguinte, ó, não mexe nessa célula não, porque lá dentro existe um 100 que eu estou comparando ela na gratificação. Vamos à fórmula. Igual, se o salário líquido dele, que é o G3, for menor ou igual aos R$100, que está lá no F15, esse R$100 é comparado para todo mundo?
É comparado para todo mundo, então eu vou congelar ele. Então, pega para mim o salário líquido dele e dê uma gratificação, vamos pegar o G3, e dê uma gratificação para ele de 30%. Eu vou lá no H19. Então, pega o salário líquido dele e gratifica ele lá com 30%. Se não for menor do que R$100, então pega o salário líquido dele e dê uma gratificação para ele de 15%, que está no I19, congelado para todo mundo. No nosso caso aqui, ninguém ganha menor do que R$100. Ninguém ganha menos que R$100. Todo mundo vai receber uma gratificação de 15%. Então, vamos ver quanto que dá aqui para o Geraldo. Deu uma gratificação para ele de R$37,31. Então, vamos fazer para todos. Automaticamente ele chega a um determinado resultado para todo mundo. Todo mundo ganha mais que R$100. Se todo mundo ganha mais que R$100, ele vai pegar e vai dar 15% para todo mundo. Qual que é o salário que o cara tem para receber? Ele tem para receber igual o salário líquido que sobrou para ele, mais a gratificação que ele vai receber. Pronto, R$286,06. E o total? Como que é o total? Autossoma. Como que eu faço para todo mundo? Eu pego o cantinho mágico, arrasto para todos, ele vai somar para todo mundo aqui. Ó. Legal! Salvar. Como que eu faço média do salário líquido? Eu preciso de uma média de salário líquido, então ele quer uma média entre esses valores aqui. Ó. Muito simples. Ou eu digito a fórmula, ou eu pego ela aqui. Ó. No lugar de autossoma, ele vai trazer a média. E aí eu vou simplesmente informar o intervalo para ele, que é do G3 ao G12. Não é do salário líquido. Então eu vou simplesmente informar para ele que é nesse intervalo. Enter. R$566. Ah, o maior desconto. Para maior, eu tenho uma fórmula chamada máximo. Abro parênteses. Maior desconto. Tá, eu vou informar para ele o intervalo do E3 ao E12. Ele vai me fazer a comparação entre esses valores. E o que for maior aqui, que é os R$78, se eu não me engano, ele vai me informar ali, ó, automaticamente. Menor acréscimo, eu tenho uma fórmula chamada mínimo, com acento. Ou mini, simplesmente mini. Do Office 2010 para frente é mini. Menor acréscimo, eu vou informar para ele o intervalo e vou fechar do F3 ao F12. Quem é o menor acréscimo? Ele vai me informar que é o 8,75. Quem é o menor salário bruto? Mini, que é o mínimo. Vou indicar para ele o intervalo do salário bruto. Vamos ver quem ganha menos. É os R$250. Ah, e o número de funcionários? Como que eu faço para contar o número de funcionários? Existe uma fórmula chamada conte.valores, que eu vou indicar para ele o intervalo. Não interessa o valor que tem lá dentro. Ele vai contar quantos valores existem cadastrados, que é do B3 ao B12. Aí ele vai me chegar o resultado, 10, que são 10 funcionários. Ah, e se eu apagar um funcionário aqui em cima? Vou dar um delete aqui. Automaticamente vai ficar um número 9 aqui. Ó. Por quê? Porque entre esse intervalo existe uma célula em branco. Como eu mandei ele contar apenas valores, ele vai diminuir um valor aqui. Ó. Então, eu vou mandar desfazer e volto o Carlos para lá e pronto, acabou. Arquivo, salvar. Para eu imprimir minha planilha, lembrem-se, valor oculto da gratificação, que são os R$100 que estamos utilizando na fórmula, ele está posicionado aqui. Ó. Porém, na minha impressão ele não vai sair. Por quê? Porque eu colori ele de branco. Para eu imprimir, arquivo, imprimir. Estou vendo aqui toda a planilha? Estou. Por quê? Porque ela está página de 1 de 1. Vamos ver se eu posso aumentar ela mais um pouquinho para ela ficar maior. Ó, eu coloquei lá 105%, ainda coube. Vamos colocar uns 110%, ainda coube. Vamos colocar uns 115%, ainda coube. Aí basta. Por quê? Para ficar um pouquinho maior as letras,
e ficar de mais fácil entendimento para o leitor. Ah, mas e se eu quiser ela bem pequenininha? Aí eu vou lá e vou diminuir o zoom. 115 deu certo, vamos colocar um 65. Olha só o que acontece. Ele vai ficar mínimo na página. Vou colocar lá o 115 novamente. Ela vai ampliar ela aqui para mim. Vai ficar página 1 de 1. Coube na planilha. Posso mandar imprimir normalmente. E pronto. Acabou a nossa aula. Detalhe. Isso daqui vai limitar a página. Não se esqueça. Ficou fora disso aqui, vai imprimir em 2 páginas, 3 páginas. Ficou dentro de uma só aqui, na divisão da página, pode mandar imprimir que você não vai perder papel na impressora. Certo? Próxima aula nós vamos trabalhar com a escala móveis limitada. Até a próxima.